Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo e bem-vinda a mais um conteúdo e significado da Palavra de Deus, a Bíblia, que vai cortar todas as áreas de sua vida que precisa de poda. Pois a Bíblia é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos e os pensamentos do seu coração que está ouvindo esta mensagem. Fica conectado. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja lar e ainda mais online para você se conectar e pertencer. Eu vou agora compartilhar a terceira parte da série de mensagens bíblicas dos milagres de Cristo Jesus realizados no Evangelho que escreveu o evangelista Mateus. Deus quer falar com você. Jesus Christos Ios Theos Soter, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no Calvário. Mateus, capítulo 27, versículos 32 a 56. Eu fico imaginando, em primeiro lugar, a caminhada para a cruz. A Bíblia diz: ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Mateus 27, 32. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, Mateus 27, 33, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Mateus 27, 34. Jesus Christos Ios Theos Soter já estava com as forças esgotadas. Desde a noite anterior, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, estivera preso, sendo castigado no pretório de Pilatos. Jesus Christos Ios Theos Soter acabara de ser açoitado e escarnecido. O corpo de Jesus Christos Ios Theos Soter estava sangrando sob o peso da cruz romana
Iesús Christos Dios Theosote marcha do pretório para o Gólgota, sob os apupos da multidão tresloucada e sangue sedenta dos açoites crudelíssimos dos soldados. Não aguentando mais o desmensurado castigo, ele, Iesús Christos Dios Theosote, caiu em sangue sob o lenho maldito. O fardo do pecado pelo mundo lhe estava partindo o coração. Consegue imaginar? Nesse interim, os soldados obrigaram Simão Cirineu a carregar a cruz de Cristo. Simão Pedro orgulhosamente dissera que iria com Jesus Cristo Dios Theosote até a prisão e até a morte. Mas foi Simão Cirineu e não Simão Pedro que veio ajudar o mestre. Esse homem, Simão Cirineu, foi a Jerusalém para participar da festa da Páscoa e se encontrou com o Cordeiro de Deus, Iesús Christos, Dios Theosote. À vista dos homens, esta tarefa trouxe-lhe a mais baixa degradação, mas à vista de Deus, a mais excelsa honra. A vida de Simão Cirineu foi transformada. Seus filhos, Alexandre e Rufo, se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo Dios Theosote, e sua esposa se tornou como a mãe para o apóstolo São Paulo. Romanos capítulo 16, versículo 13. A Bíblia diz: eu acredito. Ouça agora, em segundo lugar, a crucificação. Depois de o crucificarem, partiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Mateus 27, 35. E assentados ali o guardavam. Mateus 27, 36. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Autos estes Iesús Basileios Iodaios. Mateus 27, 37. A Bíblia diz: eu acredito. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mateus 27, 38. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, Mateus 27, 39, ó, tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se é Rios Teos, e desce da cruz. Mateus 27, 40. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas,
e anciãos, escarnecendo, diziam, Mateus 27, 41, salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça da cruz, e creremos nele. Mateus 27, 42. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo, pois agora, se de fato quer bem, porque disse, sou Hios Theos, sou filho de Deus. Mateus 27, 43. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Mateus 27, 44. A Bíblia diz, eu acredito, coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. A crucificação era uma forma cruel e degradante de punição. Parece que os romanos a tomaram por empréstimo dos fenícios e cartagineses e só a usavam contra escravos, estrangeiros e criminosos da pior espécie. A crucificação era a tortura mais cruel e horrível. A morte de Jesus Cristo Hios Theos Soter foi o mais horrendo crime. Judeus e gentios, religiosos e políticos se uniram para condenar Jesus Cristo Hios Theos Soter. O apóstolo São Pedro denunciou as autoridades judaicas por matarem o autor da vida, Jesus Cristo Hios Theos Soter, e o crucificaram por mão de iníquos. Quero que se lembre disso em sua jornada cristã. Agora, fica conectado. Vou destacar alguns pontos importantes sobre a crucificação. Primeiro, o local da crucificação. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, Mateus 27, 33. Gólgota, o local onde Jesus Cristo Hios Theos Soter foi crucificado, e ainda mais, Gólgota era conhecido como lugar da caveira. Naquele tempo, os criminosos condenados à morte de cruz não tinham direito a um sepultamento digno. Muitos deles eram deixados apodrecendo na cruz. Talvez o local tenha recebido esse nome não apenas por causa da sua aparência de caveira, mas por causa do horror de haver sempre ali corpos putrefatos. Você sabia? Fica conectado. Segundo, a dor física da crucificação. A morte de cruz era a forma de os romanos aplicarem a pena de morte. Os judeus consideravam maldito aquele que era dependurado na cruz. Gálatas 3,13.
a pessoa morreria de cãibras, asfixiada e com dores crudelíssimas. A morte vinha por sufocação, esgotamento ou hemorragia. Você sabia? Terceiro, a dor moral e espiritual da crucificação. Fique atento. Jesus Cristo Zios Theos Soter foi escarnecido como profeta. Marcos 15, 29. Jesus Cristo Zios Theos Soter foi escarnecido como Salvador. Mateus 27, 40 a 42. E ainda mais. Jesus Cristo Zios Theos Soter foi escarnecido como Rei. Marcos 15, 32. Quero que se lembre disso. Zombaram de Jesus Cristo Zios Theos Soter como Salvador. A Bíblia diz, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Zombaram de Jesus Cristo Zios Theos Soter como Rei. É Rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Zombaram de Jesus Cristo Zios Theos Soter, o Messias, o Yeshua HaMashiach, como crente. Confiou em Deus, pois venha salvá-lo. E ainda mais, zombaram de Jesus Cristo Zios Theos Soter, o Yeshua HaMashiach, como Filho de Deus. Porque disse, Hios Theos, sou Filho de Deus. A Bíblia diz. E Jesus Cristo foi crucificado entre dois ladrões, como um criminoso. A palavra grega aqui não é kleptes, ladrão batedor de carteira, mas lestes, salteador. Você sabia? A mesma usada para descrever Barrabás. João 18:40. Jesus Cristo Zios Theos Soter foi despido de suas vestes que foram repartidas pelos soldados romanos. Ele, Jesus Cristo Zios Theos Soter, foi zombado quando pregaram em sua cruz a acusação que o levou à morte. Mateus 27, 37. Essa inscrição dava o nome e o lugar de origem, Jesus Nazareno. E a acusação pela qual ele, Christos Jesus, fora condenado, o rei dos judeus, Basileios Iodaios, com a identificação, este é. Jesus Cristo foi escarnecido pelos transeuntes que ainda alimentavam as mentiras espalhadas pelas falsas testemunhas. Mateus 27, 39 e 40. Ele, Jesus Cristo Zios Theos Soter, foi vilipendiado pelos principais sacerdotes e escribas que o acusaram de impotente para ajudar a si mesmo. Mateus 27, 41 e 42. Ele, o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Zios Theos Soter, foi insultado até mesmo por aqueles que com ele foram crucificados. Mateus 27, 44. Você sabia? Havia 3 grupos de adversários
ao redor da cruz. Primeiro, os pecadores ignorantes, os que por ali passavam e meneavam a cabeça em desprezo. Segundo, os pecadores religiosos, os membros do Sinédrio que continuavam a insultar o Senhor Jesus Cristo, em parte para reprimir quaisquer sinais de sentimentalismo em seu favor que pudessem levar a uma mudança de veredito. Terceiro, e os pecadores condenados, os dois ladrões que insultaram a Jesus Cristo e Osteossote do mesmo modo. Agora ouça em quarto lugar, e eu continuo imaginando. A última cartada do maldito diabo, Satanás. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és Hios Theos, e desce da cruz. Mateus 27, 40. Satanás sempre tentou desviar Jesus Cristo e Osteossote da cruz. Agora ele, Satanás, dá sua última cartada. O povo gritou para Jesus Cristo e Osteossote, ou Yeshua HaMashiach, salvar a si mesmo. E os principais sacerdotes e escribas o desafiaram: desça agora da cruz. Ó Cristo, ó Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Se Jesus Cristo e Osteossote salvasse a si mesmo, não poderia salvar-nos. Se ele, Jesus Cristo e Osteossote, ou Yeshua HaMashiach, descesse da cruz, eu e você desceríamos ao inferno. Ele, Jesus Cristo e Osteossote, ou Yeshua HaMashiach, não desceu da cruz, e nós podemos subir a pata celeste ao céu. Jesus Cristo e Osteossote, o Yeshua HaMashiach, não desceu da cruz, mas ficou pendurado ali até que se consumasse o sacrifício pelo pecado do seu povo. A cruz de Jesus Cristo e Osteossote é a escada de Jacó, pela qual nós subimos ao céu. Quero que se lembre disso. Ouça agora em quinto lugar: as trevas sobre a terra. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Mateus 27, 45. A penúltima praga que assolou o Egito antes da morte do Cordeiro Pascual foram 3 dias de densas trevas. E antes do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo e Osteossote, ser imolado na cruz, houve 3 horas de trevas sobre a terra. No nascimento de Jesus Cristo e Osteossote, ou Yeshua HaMashiach, houve luz
à meia-noite. E a morte de Jesus Cristo Azios Theosoter houve trevas ao meio-dia. Consegue entender? O sol cobriu o rosto de vergonha e houve escuridão, como que de 10 noites. Constrangido pelo fato de o grande sol da justiça estar ali em terrível escuridão. A escuridão simboliza o julgamento de Deus sobre o nosso pecado. A escuridão simboliza a ira consumindo-se no coração de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Azios Theosoter, para que ele, como nosso substituto, pudesse sofrer a agonia mais intensa, mais horrível, a aflição mais indescritível e o desamparo e isolamento mais horrorosos, mais terríveis. O inferno foi até o Calvário nesse dia. E o Kyrios desceu a ele, experimentando os seus horrores em nosso lugar. Guarde isso em sua mente. Sexto, o grito de desamparo. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta, megas voz, dizendo: Eli, 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 lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, teosmu, Deus meu, teosmu, por que me desamparastes? Inate, ecrataleipo. Mateus 27, 46. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. Mateus 27, 47. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Mateus 27, 48. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Mateus 27, 49. Jesus Christos Ios Theosoter já havia sido desamparado pelo povo, pelos líderes religiosos, pelos ladrões, e agora estava sendo desamparado pelo próprio Pai. O evangelista Mateus registra: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Nesse momento, o universo inteiro se contorceu de dores. O sol escondeu seu rosto de vergonha
e houve trevas sobre a terra ao meio-dia. Sede, desamparo e agonia são símbolos do próprio inferno. Foi na cruz que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Osios Teossote, desceu ao inferno. Foi na cruz que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Osios Teossote, se fez pecado e maldição por nós. Foi na cruz que ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo Osios Teossote, sorveu o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. O que ele, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Osios Teossote, temeu no Getsemane, experimenta agora na cruz. Deus fez cair sobre ele, seu Filho, Cristo Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele, Cristo Jesus, foi ferido e traspassado. Terra e céu desampararam Jesus Cristo Osios Teossote, o Yeshua HaMashiach. Ouça agora, em terceiro lugar, a morte. E Jesus, clamando outra vez com grande megas voz, entregou o Espírito. Mateus 27, 50. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Mateus 27, 51. A Bíblia diz, eu acredito, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Mateus 27, 52. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus 27, 53. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram verdadeiramente: este era Rios, Filho de Deus. Mateus 27, 54. Estavam ali reunidas muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Mateus 27, 55. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e José, e a mulher de Zebedeu. Mateus 27, 53, 56. Fica de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Jesus Cristo Osios Teossote foi crucificado na terceira hora do dia, ou seja, às 9 horas da manhã. Mateus 15, 25. Da hora sexta à hora nona, ou seja, do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. Mateus 27, 45. Nessas 6 horas em que Jesus Cristo Osios Teossote ficou na cruz,
ele proferiu 7 palavras. 3 delas foram em relação às pessoas. Primeira, palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Segunda, palavra de salvação. Hoje estarás comigo no paraíso. E terceira, palavra de afeição. Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Uma palavra foi em relação a Deus. Deus meu, Teosmo, Deus meu, Teosmo, por que me desamparaste? E 3 palavras foram em relação a si mesmo. Primeira, palavra de agonia, tenho sede. Segunda, palavra de vitória, tetelestai, tetelestai, está consumado. Terceira, palavra de rendição, Pai, Pater, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Guarde isso em sua mente. Em quarto lugar, o brado de triunfo. E Jesus, clamando outra vez com megas voz, grande voz, entregou o Espírito. Mateus 27:50. Jesus Cristo, Zios Teosote, o Yeshua HaMashiach, não morreu como uma vítima vencido contra a sua vontade. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Zios Teosote, entregou sua vida porque quis, quando quis e como quis. O Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Zios Teosote, não morreu de esgotamento lento, mas com um brado alto. Os evangelistas, Mateus e Marcos, não nos informam sobre qualquer palavra proferida por Jesus Cristo na cruz, a não ser a palavra do desamparo, porém, estão implícitas nesse brado a palavra de vitória, a palavra de rendição. Esse grande brado, megas brado, inclui o tetelestai, está consumado, e o Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. De modo que não devemos entender esse brado como um grito de desespero, mas como a voz de triunfo de quem estava consumando a obra da redenção ao custo infinito de sua agonia. Jesus Cristo, Zios Teosote, o Yeshua HaMashiach, estava consumando sua obra, esmagando a cabeça da serpente de Satanás, triunfando sobre o diabo e suas hostes e comprando-nos para Deus. Ele, Jesus Cristo, Zios Teosote, morre como vencedor. Jesus Cristo, Zios Teosote, não foi morto. Ele, Jesus Cristo, voluntariamente deu sua vida. Ele, o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Zios Teosote, não morreu como Marte. Ele, Cristo Jesus, se entregou como sacrifício pelos pecados do seu povo. Eu penso, qualquer pensamento de derrota é abafado pela força surpreendente do grito, do brado, do grande brado de Jesus Cristo Zios Teosote. As trevas acabam no momento em que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo Zios Teosote, o Yeshua HaMashiach, morre. Com sua morte, ele, Jesus Cristo, quebrou o poder das trevas. Glória a Deus. Em quinto lugar, o véu do santuário rasgado. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes. De alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas,
Mateus 27, 51. Pense mentalmente. O véu rasgado indica a abrogação do sistema religioso judaico. O véu rasgado significa a abolição e o término de toda a lei cerimonial judaica. O véu rasgado significa que o Santo dos Santos está aberto para toda a humanidade por meio da morte e do sangue de Jesus Cristo Zios Teossote, o Yeshua HaMashiach, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O caminho para Deus foi aberto. Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho para Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. Ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, é o caminho. João 14, 6. Agora estava abolido o antigo sistema de ritos e sacrifícios. As restrições étnicas do templo em Jerusalém não mais vigoram. O resgate pago por Jesus Cristo Zios Teossote é válido tanto para gentios, tanto para judeus. O sacrifício de Jesus Cristo Zios Teossote, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi perfeito, cabal e irrepetível. A porta da pátria celeste está aberta a todos que depositam sua fé em Jesus Cristo. Judeus e gentios têm livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo Zios Teossote. A morte de Jesus Cristo Zios Teossote, o Yeshua HaMashiach, foi o fim do judaísmo. O judaísmo, como afluente, desagou ao rio do cristianismo e por isso deixa de existir como afluente. O véu foi rasgado. O acesso à presença de Deus está aberto por meio de Jesus Cristo Zios Teossote a judeus e gentios. Quero que se lembre disso. Em sexto lugar, os mortos ressuscitaram. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Mateus 27, 52. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus 27, 53. Pense mentalmente. A morte de Jesus Cristo Zios Teossote trouxe um terremoto a Jerusalém. Esse abalo sísmico fendeu as rochas e abriu os sepulcros. Muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Em sétimo lugar, o reconhecimento do centurião romano. O centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Hios Theos, Filho de Deus. Mateus 27, 54. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. O homem encarregado da centúria, a corporação de 100 soldados romanos que acompanhara o séquito até o Calvário, o lugar da caveira, ao ouvir as palavras de Jesus Cristo Zios Teossote, teve seu coração tocado e reconheceu que Jesus Cristo, o Nazareno, é verdadeiramente Hios Theos, o Filho de Deus. Ouça agora, em oitavo lugar, o testemunho das mulheres. Estavam ali muitas mulheres.
observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Mateus 27, 55. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Mateus 27, 56. Enquanto os discípulos de Jesus Cristo, Ioste e Osote, fugiram, com exceção de João, as mulheres que tinham sustentado Jesus Cristo, Ioste e Osote, com seus bens, e o acompanhado desde a Galileia para o servirem, estavam observando o drama do Calvário. Elas, as mulheres Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu, demonstraram mais coragem e mais compromisso do que aqueles que prometeram ir com Jesus Cristo, Ioste e Osote, para a prisão e a morte. As mulheres assistiram Jesus Cristo, Ioste e Osote, o Cordeiro de Deus, o Yeshua HaMashiach, em seu ministério e o acompanharam até a cruz. As mulheres observavam onde e como o corpo de Jesus Cristo foi sepultado e compraram aromas para embalsamá-lo. As mulheres foram as primeiras a ver o Jesus Cristo ressuscitado e anunciar a sua ressurreição. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Aqui agora, realmente, de verdade, você quer entregar sua alma para Jesus Cristo, Filho de Deus? Aqui agora, de verdade, de pura verdade, você quer ir para o inferno ou você quer ir para a pátria celeste, o céu que Cristo preparou? No momento de decisão, em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha, venha, venha rapidamente de onde você está. Entregue sua alma para o Filho de Deus, Cristo Jesus. Ele pode salvar sua alma, sua vida, se você depositar confiança nele. Cristo Jesus